Olá! Essa é uma videoaula de Química Geral, disciplina ministrada pelo docente Luiz César Rodrigues, no curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, do ano de 2019.2. O tema dessa videoaula é o processo de dissolução, soluções saturadas e solubilidade. A dissolução é o ato de misturar um soluto e um solvente, ou seja, uma solução é o produto de uma dissolução. Vale lembrar que semelhante dissolve semelhante. E no caso da polaridade, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. A água é um exemplo de polar e ela dissolve substâncias polares, sendo considerada assim a água como solvente universal. Misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são misturas de aspecto uniforme, cujas moléculas dispersas devem ser menores que 1 nanômetro. Já no caso das heterogêneas, as misturas heterogêneas são de 2 ou mais fases, e os componentes da mistura heterogênea aparecem na maioria das vezes em estados físicos diferentes. Solução, solvente e soluto. Quais são suas diferenças? A solução é uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias, e é impossível separar o disperso do dispersante através de processos físicos. Já o solvente é uma substância dispersante, a que permite que o soluto distribua-se em seu interior. Já o soluto é uma substância dissolvida e ela vem em menor quantidade. Exemplos de soluções com seus respectivos solventes e solutos. O ar atmosférico é representado pelo solvente nitrogênio e tem como seu soluto o oxigênio. Já no caso da água adicionada ao açúcar, água mais açúcar, o seu solvente é a água e o soluto o açúcar. Essa solução é líquida, pois seu solvente ele vem em maior quantidade. Seu solvente cujo é a água, o solvente universal. Já o refrigerante tem como solvente a água, também o H2O, e como soluto o açúcar e o gás carbônico. Solubilidade. Quando preparamos um suco, ao acrescentarmos uma colher de açúcar no copo, percebemos que ele desaparece. Com o sal de cozinha acontece o mesmo. Ao adicionarmos uma colher de sal na água, ele também desaparece. Isso ocorre porque essas substâncias, o sal e o açúcar, são solúveis em água. Solubilidade é a propriedade que uma substância tem de se dissolver espontaneamente em outra substância denominada solvente. Este é um componente cujo estado físico se preserva quando a mistura é preparada ou quando está presente em maior quantidade. Os demais componentes da mistura são denominados soluto. Portanto, no nosso exemplo, a água é o solvente e o açúcar ou sal os solutos. Uma vez misturados, o soluto e solvente formam uma mistura homogênea, também chamadas de solução. No caso, a solubilidade é a máxima quantidade de soluto que podemos dissolver em dada quantidade de solvente a dada temperatura. O coeficiente de solubilidade ele varia de acordo com o soluto, o solvente e condições físicas, como a temperatura e a pressão. A influência da temperatura na solubilidade pode ser compreendida à luz do princípio de Le Chatelier. Considere uma solução saturada, em equilíbrio com excesso de soluto. O que acontece se fornecemos calor ao sistema? Segundo Le Chatelier, nesse caso, o equilíbrio irá se deslocar na direção que absorve calor. Mas qual seria essa direção? Bem, se a dissolução for um processo endotérmico, que ocorre devido à absorção de calor, como no caso da dissolução do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, a absorção de calor implica em deslocamento do equilíbrio para a direita.
Com isso, aumenta a massa de cloreto de sódio na fase aquosa, ou seja, sua solubilidade aumenta com a temperatura. Por outro lado, se a dissolução for um processo exotérmico, que libera calor, como é o caso da dissolução do hidróxido de sódio, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda. A solubilidade, nesse caso, diminui com o aumento da temperatura. O princípio de Le Chatelier também prevê a diminuição da solubilidade de um gás ao diminuir sua pressão. Quando se aumenta a pressão exercida sobre um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido de diminuir essa pressão, ou seja, na direção em que o volume é menor. Ora, no processo de dissolução dos gases, há grande diminuição do volume ocupado pelo gás. Logo, pode-se prever que, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o aumento da pressão do gás aumenta sua solubilidade. Ainda falando sobre o coeficiente de solubilidade, o baixo coeficiente de solubilidade é insolúvel e, no caso de substâncias líquidas, essas são chamadas de immiscíveis, como, por exemplo, a água e o óleo. Já as substâncias que se misturam em qualquer quantidade são chamadas de substâncias miscíveis, como, por exemplo, a água e o álcool. Ponto de saturação. Quando a solução atinge o ponto máximo do coeficiente de solubilidade, solução saturada. O material precipitado, que é o resto de soluto, também chamado de corpo de fundo, ele se apresenta em soluções supersaturadas. Porém, por serem instáveis, estas passam de supersaturada a saturada, a depender da quantidade de soluto disperso. Soluções insaturadas. Quando a solução apresenta menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Como podemos ver na imagem, temos apenas 15 gramas de cloreto de sódio adicionados 100 gramas de água a 20 graus Celsius, provocando uma solução insaturada. Já na solução saturada, ocorre quando um determinado solvente dissolve o máximo de soluto que é capaz de acordo com o coeficiente de solubilidade. A solução saturada, como podemos ver nessa imagem, nós temos 36 gramas de sal, de cloreto de sódio, mais 100 gramas de água a 20 graus. Continua sendo uma solução saturada, mas aumentando essa quantidade, no caso 50 gramas de cloreto de sódio mais 100 gramas de água a 20 graus, temos uma solução saturada com corpo de fundo, que o sal que fica no fundo é considerado precipitado. A solução supersaturada é aquela que contém mais soluto do que o necessário, e ele ultrapassa o coeficiente de solubilidade, e ele pode se precipitar instáveis. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Nas próximas videoaulas veremos fatores que afetam a solubilidade, forma de expressar a concentração, propriedades coligativas e colóides.